Boa noite! Espero que estejam todos bem. Vamos dar seguimento ao nosso estudo das segundas-feiras. Seguimos aprofundando o livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida, do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, da linha da psicossíntese. Então, na semana passada, nós praticamente terminamos o capítulo 10. No capítulo 10, falamos sobre natureza e música como fontes de beleza. Nós vamos hoje encerrar a última página desse capítulo e começar o próximo, que se chama O Aliado Invisível. Então vamos para esse finalzinho. Depois que o autor faz toda uma explanação a respeito da importância da beleza e da música, no que diz respeito às últimas pesquisas que têm sido feitas em hospitais, com grupos de idosos, com pessoas que participam do teatro, de atividades de coral, ele faz a seguinte pergunta ou reflexão. Chegamos a uma objeção fundamentada. Pode existir alguma dificuldade de método para compreender o efeito da beleza, o qual muitas vezes se mistura a outros fatores que também podem trazer benefício. Então, depois de toda essa explanação, ele se pergunta, mas será que realmente tudo isso se deve simplesmente à beleza? Ou existem outros fatores que também se relacionam e que podem estar contribuindo? E aí ele diz, de fato, diante de resultados e pesquisas como os que foram citados neste capítulo e naquele precedente, se poderia replicar dizendo que os elementos que curam são muito diferentes entre si. Por exemplo, no caso da natureza, a curar talvez sejam o ar puro e o movimento físico que fazemos quando estamos num ambiente natural. No caso da música, e sobretudo do canto, talvez o elemento decisivo seja a vibração, ou, como acabamos de ver, a presença física de músicos, em vez de uma música gravada. No que diz respeito às artes figurativas, talvez sejam as linhas, as cores que nos fazem estar melhor, que a gente se sinta melhor. Mas não podemos ignorar que a beleza é certamente um elemento que existe em comum a todos esses exemplos. Músicas feias e desarmônicas não curam, mas ao contrário, nos incomodam. As artes figurativas, em certos casos, podem até mesmo agravar sintomas no lugar de aliviá-los, conforme o tipo de obra. E também a natureza, ela traz consolo, alívio e benefício somente quando é bela. Essas intervenções são às vezes chamadas complementares na medicina tradicional. É claro que é difícil que a música cure tumores, mesmo que Fabien Maman, em França, tenha demonstrado de poder dissolver algumas células tumorais
justamente com a música. E um belo quadro pendurado na parede não pode ser o único sedativo administrado a um paciente depois de uma operação. Por isso, as intervenções que vimos, como música, canto, etc., são considerados um apoio, não a cura principal. Recorremos a eles normalmente quando a catástrofe já aconteceu, quando já tem uma incomodação, um incômodo grave, quando os tecidos do nosso organismo estão já comprometidos há anos por maus hábitos mentais e emotivos. Talvez deveríamos nos habituar a pensar na beleza como a uma cura preventiva, ou melhor, como um modo de viver. Pequenas doses ocasionais de beleza podem produzir efeitos significativos. Mas o que aconteceria se a beleza fosse adotada como o princípio ao qual se referir nas nossas escolhas e nas nossas ações? O tema, ou um dos temas, que guia a nossa existência. Se a beleza, no lugar de desarmonia e vulgaridade, fosse o contexto no qual se desenvolve a nossa vida, como seria? As nossas patologias seriam igualmente tão numerosas, tão agressivas, tão letais? São perguntas para as quais, muito em breve, procuraremos encontrar uma resposta exaustiva, o mais rápido possível. E aqui então termina esse capítulo, e eu gostaria de trazer, antes de iniciar o capítulo 11, duas questões. Eu não sei se vocês já viram, mas eu indico que vejam um documentário chamado The Field, em inglês, que seria O Campo. É um documentário muito interessante que fala sobre a influência do campo morfogenético e, inclusive, aquilo que a gente recebe ou traz muitas vezes sem saber do campo transgeracional. Aparecem algumas entrevistas e tem uma experiência que é muito interessante e se relaciona com o tema desse livro, que é um cientista que trabalha com a música, com o campo vibracional das músicas, e ele faz uma experiência com um frasco de sangue, e ele pega, na verdade, 2 frascos com a mesma quantidade de sangue, e um deles ele coloca numa câmera gelada e deixa ali, e o outro ele coloca em contato com mantras que são cantados por um músico. Então, não está aquele frasco de sangue, ele está diante de um cantor que está mantrando, não é uma música gravada. E esse cantor fica mais ou menos durante 15 minutos cantando, e depois o cientista faz a observação em microscópio de 2 amostras de sangue, aquele que ficou em silêncio total e o que foi submetido à música, ao mantra. E é impressionante. Eu não vou contar para vocês o resultado para que vocês fiquem curiosos e possam assistir esse documentário, que é muito valioso, sem que eu já traga aqui o que foi concluído. Vocês encontram no YouTube esse documentário. Se chama O Campo em português ou The Field em inglês.
Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês foi uma live que eu assisti esse final de semana, em que o entrevistador trouxe dois convidados italianos. Um deles é um músico chamado Franco Del Moro. Ele é escritor e é músico. Boa noite. Essa aqui vai gostar, essa que entrou aqui agora, a Tânia, que gosta da Itália, que gosta dos italianos, então talvez tu goste desse documentário, Tânia. Entrevistado, então, Franco Del Moro, um escritor e músico, e um médico israelense chamado Nader Buttu, um cardiologista. E esse cardiologista trabalha hoje com a medicina integrativa. E o tema dessa live é a importância da espiritualidade na nossa vida para que tenhamos saúde integral. Buonasera, bem-vinda, benvenuta. Então, eles fazem uma explanação a respeito de como cada um entende a espiritualidade e a importância de nós nutrirmos o nosso corpo espiritual. Porque eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo sabe disso, mas a física, né? Amit Goswami, que é um físico indiano, já fala há bastante tempo que nós somos um corpo físico, um corpo mental, emocional e energético. E para nós termos saúde integral, nós precisamos dar atenção a cada um desses corpos. Para não me alongar muito e seguir na leitura, eu quero só ler para vocês o que eu anotei que o Franco Del Moro falou. Ele diz o seguinte: se nós permitimos que se atrofie em nós a dimensão espiritual e excluímos da nossa vida os valores ligados ao espírito, como a empatia, a compaixão e os recursos ligados ao espírito, como a criatividade, a capacidade de reconhecer e de fazer o bem, de cultivar e defender a beleza quando a encontramos pelo caminho, nós vamos fatalmente ao encontro da escuridão. E com escuridão ele quer dizer doença, não só a doença física, mas também a doença psíquica. E aí eu trago isso para vocês porque faz parte desse nosso estudo. A beleza ele coloca como algo que é fundamental para nutrir o nosso espírito. Então, se vocês quiserem, depois eu vou deixar na transcrição da live, dessa minha live, desse estudo do livro, eu vou colocar ali também o endereço dessa live com o Franco Del Moro e o médico Nader Buttu. E vale a pena. É uma pena que seja em italiano, então somente as pessoas que entendem italiano, talvez futuramente a gente consiga ter uma legenda, mas por enquanto ela é só em italiano. Vamos então dar seguimento, capítulo 11, L'alleato invisibile, ou o aliado invisível. O autor, Piero Ferrucci, diz: a cada sexta-feira, levo meu filho Jonathan, de 10 anos, para a escola de canto. Chegar ali, no lugar onde ele tem aulas, já é uma prova de iniciação, porque a escola fica numa região ao redor de Florença que se chama Fiesole. É uma cidadezinha medieval que a gente, para chegar lá, vai subindo uma colina. Então é um acesso difícil, uma estradinha estreita, e aí ele está contando que por isso chegar ali já é uma prova de iniciação. O lugar é lindíssimo, porém se chega lá através de uma estradinha pela qual passa somente um carro por vez. Portanto, se tu encontras um carro na tua frente, ou tu és obrigado a fazer a marcha ré, ou o outro vai ter que dar a ré. Se depois chega ainda um outro carro atrás de ti e um outro carro atrás daquele
que está na tua frente, aí a dificuldade fica quadruplicada. E se quem está na tua frente permanece imóvel e espera que seja tu aquele que vai dar a marcha ré, e tu não podes porque a estrada é muito estreita ou estás na curva, então quer dizer que ficaste preso numa armadilha. Os últimos 50 metros são cruciais. Essa vez estou em dificuldade. Jonathan, depois de 8 horas de escola, está cansado e irritado. E eu também já estou irritado por outras razões e de mau humor. Faltava só que a gente ficasse ali bloqueados em função dos outros carros. Os minutos passam, chegam sempre outros carros, estou com uma sensação de opressão, claustrofobia, que se multiplica e me deixa cada vez mais mal-humorado. No final, quando conseguimos chegar, não encontramos lugar para estacionar e a maneira pela qual os outros carros estão estacionados não tem nenhuma relação com música clássica. E eu me pergunto, por que tudo tem que ser tão complicado? Em que situação grotesca eu acabei me enfiando? No fundo eu penso, a nossa existência é toda assim, uma frustração depois da outra. E as pequenas dificuldades de cada dia me parecem enormes massas pesadas, prontas a me comprimir. Mas, por sorte, a beleza me salva. Tendo que esperar, ali na vizinhança, eu acabo andando de um lado para o outro, na porta da frente, onde o meu filho tem aula de canto, onde os meninos estão cantando. A professora e o maestro, que seguem as crianças, são excelentes e as crianças muito afinadas. Estou escutando eles cantarem um pedacinho de várias músicas, até que um certo ponto chega a vez de Boa Noite, de Mozart. É uma parte simples, mas muito bonita, e escutar eles cantando esse coro de crianças me faz viver um momento esplêndido, que é o oposto da história de antes com o carro. Uma música simples, perfeita, um canto doce e harmonioso que me chega ao coração. E não só cancela todas aquelas frustrações, mas me faz pensar que a vida é uma aventura cheia de surpresas. Tendo que imaginar como eu seria acolhido no paraíso, eu optaria justamente por esta solução: escutar um coro de crianças que canta Mozart. E aí vem o subtítulo, que se chama A Beleza nos Transforma. A transição de um estado de descontentamento para um outro de bem-estar durou uma fração de segundos. Cada elemento de desgosto estava coligado. Tensão no pescoço, respiração superficial, estado depressivo, visão pessimista da vida. E tudo foi substituído em poucos minutos por um oposto modo de ser e de interpretar o mundo ao meu redor, uma atitude de esperança e de abertura para a felicidade. Tudo isto acontece porque os eventos nunca acontecem sozinhos. A reação do nosso corpo, as nossas percepções, os nossos estados de espírito, nossa visão de mundo estão todos coligados. Todos são parte de um só sistema. E, como sustenta o psicanalista húngaro
ondrasondial, existem ao menos dois sistemas: o sistema da doença e o sistema da saúde. No sistema da doença, cada situação, cada evento, cada coisa e cada pessoa, sem exceção, se tornam um elemento que nos tira vitalidade, produz desarmonia, confusão e nos faz estar mal. Também o que em teoria é bom e belo se torna uma tortura. Por exemplo, eu tenho sucesso, mas sinto que não mereço. Eu sou amado por uma bela mulher, mas estou sempre com ciúmes e incomodado. Como um prato maravilhoso, mas já começo a dizer que aquilo vai me fazer mal. O tempo amanhece bonito, mas eu já começo a dizer, não vai durar. Esse é o sistema da doença. No sistema da saúde, cada situação, cada evento, cada coisa ou pessoa, sem exceção, se torna um elemento que acrescenta na nossa vitalidade, que nos faz aprender, que dá significado à nossa vida e nos faz estar bem. Também aquilo que poderia parecer negativo nos faz crescer. Sou amado por uma mulher que, de acordo com os cânones convencionais, não é considerada bela, mas para mim ela é belíssima. Tenho pouco dinheiro, mas me sinto rico. O tempo está feio, mas também a chuva e o vento são belos. É uma diferença de percepção. Muitos estudos na psicologia contemporânea mostraram que aquilo que nós pensamos que seja a realidade é, ao contrário, uma construção da nossa mente. Nós construímos o nosso conceito de nós mesmos, de quem somos, do nosso corpo, do tempo e dos outros, construímos as nossas recordações, construímos até mesmo a natureza, porque a vemos de acordo com a nossa ideologia. Todas estas não são realidades objetivas, mas são uma nossa ideia, portanto, são suscetíveis de mudança. A substância do mundo se torna sempre menos material e sempre mais mental, ou seja, uma construção da nossa mente. Moramos em uma casa que nós construímos através da nossa percepção. E, algumas vezes, é uma casa que não é nem cômoda, mas para nós é a melhor casa do mundo. Quando nos tornamos conscientes de que a nossa vida, assim como a percebemos, ou ao menos em parte, é uma nossa criação e que nós podemos mudá-la e regulá-la, isso pode nos trazer um grande sentimento de liberdade. Nós compreendemos que não estamos presos na situação na qual nos encontramos, porque aquela situação é uma nossa ideia, da nossa mente. Compreendemos que estávamos em um estado de hipnose e que podemos mudar a perspectiva. Uma mesma pessoa pode parecer a nós como amiga ou inimiga. Uma dificuldade pode ser uma oportunidade ou uma prisão. Um traço do nosso caráter pode nos parecer uma fraqueza ou uma força. O mundo é como nós o vemos, e nós podemos mudar o modo pelo qual vemos o mundo. Para poder conseguir esta liberdade,
temos que ter um certo grau de fluidez mental e independência do campo. Certas vezes, nós estamos realmente presos no nosso sofrimento, na nossa raiva, no nosso estado de desencorajamento, nas nossas ideias. É como se alguém tivesse pregado sobre o nosso corpo essas percepções. Aliás, é ainda pior, porque nós acreditamos que somos tudo isso. Para nos sentirmos mais livres, devemos aprender a nos desamarrar dessa influência. A meditação é de grande ajuda para muitos de nós. Também as relações com os outros podem nos ajudar. Quem é religioso pode tirar benefício das orações. O trabalho sobre o corpo, as terapias corporais, também podem nos sacudir e nos mudar muitas vezes. Enfim, também a beleza tem este poder. E aí ele cita aqui a experiência de um paciente dele, que diz assim: eu tinha acabado de sair do teatro, tinha ido assistir Troilo e Cressilda de Shakespeare. Os atores eram muito bons, a atmosfera eletrizante. Estava voltando para casa de noite, pelas ruas da cidade, quase deserta, e me sentia renovado. As minhas velhas ideias, o meu velho eu, tudo isso tinha se soltado de mim como se fosse uma pele velha de uma serpente. Uma bela descrição, né? Então, depois de um espetáculo teatral, essa pessoa se sentiu renovada e ao voltar para casa caminhando, ela foi sentindo como se todo aquele peso do velho eu tivesse se soltado dele. A beleza tem a capacidade prodigiosa de nos fazer passar do modo de funcionar patológico para o modo saudável. E a passagem é instantânea ou quase instantânea. Todos lembramos daquela imagem de dois perfis humanos, preto sobre branco, que podem ser percebidas como uma taça. Não sei se vocês lembram dessa imagem. É uma imagem que a maior parte já deve ter visto. Conforme a gente olha, eu até fiz um desenho aqui. Conforme a gente olha, a gente enxerga ou uma taça ou dois perfis que estão olhando um para o outro. Então, ele está se referindo a essa imagem aqui. Então, ele diz assim: todos lembramos da imagem de dois perfis humanos, preto sobre branco, que podem ser percebidos como uma taça. A passagem entre ver a taça ou ver os dois perfis não é gradual, ela é imediata. Assim, a passagem entre ver o copo meio vazio ou meio cheio. Uma leitura exclui a outra. A percepção da beleza corresponde a uma condição de saúde psíquica perfeita. No momento em que percebemos o belo em toda a sua plenitude, quando tem somente a beleza que nos preenche, naquele momento, mesmo que seja só naquele momento, estamos perfeitamente saudáveis, porque cada angústia, cada medo, cada tristeza, cada ferida ou feiura desaparece, ou pelo menos é vista em um modo diferente. Naquele momento só existe saúde. Nas minhas entrevistas, diz o autor, frequentemente constatei que a beleza aparece como um elemento
decisivo, que muda ou resolve uma situação crítica. A passagem é repentina. Se abandona uma filosofia e se adota uma outra, sem necessidade de estarmos a pensar. Acontece e basta, e a transição é total. Não é somente uma ideia ou uma emoção, é um inteiro sistema que inclui uma multiplicidade de sensações e de atitudes. E esta passagem é a essência da cura. E aí vamos para mais um subtítulo. Uma outra parte de mim. Com frequência, nós falamos a respeito de uma outra parte de mim que passa a prevalecer. É uma outra parte de mim que antes eu não conhecia ou da qual eu tinha me esquecido. Uma parte de mim que é mais forte, melhor, mais sábia, que é a beleza ativa e que me dá força, me dá uma nova maneira de ver as coisas e traz um influxo de emoções vitais. Mas o que é essa outra parte e como ela se manifesta? Para entendê-lo, devemos pensar alguns momentos particulares da nossa vida. Quando, por exemplo, depois de um período de abatimento, chegam novas forças, uma nova vitalidade. Quando não se sabe bem de onde nos chega uma ideia, uma inspiração, ou quando nos despertamos de manhã com a solução de um problema, ou em um momento de emergência, nos chega de repente uma grande força de ânimo, ou ainda, depois de um período de aridez, nos volta a vontade de amar. Tudo isso vem dessa outra parte da nossa face escondida, a face dos nossos recursos latentes. É o nosso eu profundo, ao qual às vezes atingimos, ou que nos chega de repente como ajuda. É um aliado invisível que nos acompanha nas várias conjunturas da vida, que nos tranquiliza quando estamos amedrontados, que nos dá força quando nos sentimos frágeis, que nos consola quando estamos abatidos. Mas não sempre. Às vezes, parece que ele não exista e pensamos que talvez quando esse outro eu apareceu, que aquilo tinha sido uma ilusão. Mas na mitologia indiana, Kutsa é amigo de Indra. Kutsa é o ser humano no seu aspecto terreno e Indra é o aspecto divino. Juntos, eles sobem em uma carruagem que voa em direção ao céu. No final da viagem, Kutsa não pode mais se distinguir de Indra, se tornou divino como ele. O aliado invisível faz isso por nós, nos eleva até outro nível, nos leva para além dos nossos limites e nos faz tornarmos como ele. Ou seja, o que o autor quer dizer? Que quando nós nos permitimos o encontro com essa nossa outra face mais profunda, ou seja, a nossa essência, em outras palavras, nós encontramos a força. Nós encontramos onde está a nossa força espiritual, aquilo que é mais precioso em cada um de nós. Mas, para descobrir essa essência, nós precisamos também nos dedicar a estar em silêncio, a estar em contemplação, a buscar
essa nutrição espiritual da qual o Franco Del Moro, que eu falei no início, ele traz a importância da nutrição dessa parte nossa, porque nós não somos só um corpo físico. Esse corpo físico precisa de água, de qualidade de comida, de qualidade de exercício, de sono, de diversão. Tudo isso é o corpo físico. Depois temos um corpo mental, de que pensamentos nós nos alimentamos. Um corpo emocional, como nós lidamos com as nossas emoções. E depois o corpo espiritual, né? Então, o nosso corpo espiritual ou energético, ele se alimenta de meditação, de contemplação, de silêncio, da natureza, das boas ações, da compaixão, da beleza. Então, o quanto nós cuidamos da alimentação desse corpo para podermos lançar mão dessa outra face que nos traz as intuições, nos traz os insights, a nossa parte criativa. E aí ele traz a fala de uma cliente chamada Manuela. Naquela noite tinham fogos de artifício e meus 2 filhos estavam se divertindo muito. Mais ainda do que os fogos, eu estava gostando de olhar para a cara das crianças, que estavam realmente muito belas. Eles me lembravam que existe algo mais na vida, além das preocupações financeiras e brigas com meu marido. De um momento ao outro, eu me senti transformada. E agora ele fala de uma outra paciente chamada Sandra. Sandra tem por volta de 30 anos, gosta da natureza e, em modo particular, é fascinada por cascatas. Um dia se encontra em férias na Islândia e ela conta: vemos da estrada, lá longe, uma cascata. Enquanto meu marido estaciona o carro, eu já começo a me dirigir para lá. Aquela cascata estava me atraindo como nada antes tinha me atraído daquela forma. A água descia a partir de uma parede em pico e formava um pequeno lago em uma paisagem sem vegetação. Eu não consegui esperar meu marido. Comecei a correr e experimentei até mesmo medo, porque eu não conseguia parar de correr. E parei somente quando coloquei meus pés na água. Boa noite, Clayton. Obrigada. Saudades também de ti. Bem-vindo aqui na nossa leitura a respeito da beleza e a alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E tu és uma pessoa que primava, né? Primava pela beleza. Eu lembro muito bem quando tu tinhas o café e nós morávamos perto e me chamou a atenção o teu café justamente pelas pétalas que tu jogava na calçada. Então, esse sentimento da importância da beleza, eu sei que é algo que tu tens também, Clayton. Continuando aqui o que diz a Sandra. Quando Sandra encontra a beleza, é como se uma nova parte dela se reativasse. Eu me reaproprio da parte mais antiga de mim, aquela que eu negava, como se eu tivesse que me punir, como se aquela parte de mim não fosse boa e eu tivesse que modificá-la para ser aceita. A beleza é uma estrada para reencontrar a parte mais verdadeira que existe em mim. Com frequência, na nossa vida, nós nos distraímos.
nos esquecemos daquilo que realmente conta. Corremos atrás de quimeras, nos deixamos amedrontar por fantasmas, nos perdemos em mil coisas sem importância. E tudo isso tem um custo. Nós nos perdemos de nós mesmos, perdemos a nossa alma. Nos sentimos empobrecidos e alienados. Na história do Graal, um rei está doente e tudo ao redor dele começa a morrer. A natureza, as fontes, os animais. Esse é o nosso estado de alienação quando nos esquecemos do essencial. O rei cura somente quando um jovem desconhecido e de origem humilde, chamado Parsifal, lhe pergunta: onde está o Graal? Então, a natureza começa a florescer novamente. As fontes recomeçam a cair. Os animais retomam seu vigor. Às vezes, basta fazer a pergunta certa. É como dizer ou perguntar: onde está a minha alma? E a alma nós a descobrimos através da beleza. Em uma das várias versões da história, o Graal é uma taça que os anjos forjaram a partir de uma esmeralda que chegava do céu, caída do diadema de Lúcifer, quando ele foi caçado do paraíso. Frequentemente, ela é representada ao centro de uma mesa redonda, em torno da qual se sentam 12 cavaleiros, um símbolo do firmamento, no qual rodam as 12 constelações do zodíaco. E não é por nada que a Grazi aqui, que é a minha astróloga, entrou nessa live, hein, Grazi? Justamente na parte onde está falando das 12 constelações do zodíaco. Um símbolo do reencontrar a nossa alma e, portanto, a nossa conexão com o cosmos. Porque nós somos poeira de estrelas, né? Então, somos, a gente já falou isso no capítulo passado, nós não estamos separados da natureza, nós somos a natureza, nós somos parte da natureza. Vai lá, Clayton, mas foi um prazer te ter aqui. E, no fundo, agora terminando esse capítulo, no fundo é tudo muito simples. Encontrar a beleza quer dizer redescobrir a outra face de nós mesmos, que não teríamos nunca tido que esquecer. Nos afastarmos dessa nossa outra face quer dizer ficarmos doentes. Reencontrá-la significa curar. Também te amo, meu amigo. Que bom te ver aqui. Gente, então nós encerramos aqui o capítulo de hoje e agora, antes de nós nos despedirmos, para quem quiser ficar, eu vou fazer uma pequena, curtinha visualização criativa. Na semana que vem, a gente vai para a quarta parte do livro, que fala O Coração da Beleza. Sim, Tânia, a live fica salva, tanto aqui no Instagram, quanto depois ela vai para o YouTube. Normalmente, uns 2 dias depois, eu já subi ela para o YouTube, e aí vocês encontram ela lá também no meu canal, tá? Então, na semana que vem, quarta parte do livro, O Coração da Beleza, capítulo 12, que diz assim: juntos é melhor. Então, nesse capítulo, ele vai falar da importância das relações sociais. Tânia, a leitura é sempre a mesma. É esse livro que só existe em italiano. Semana passada, uma pessoa assistiu essa live e perguntou se ela conseguiria o livro. Consegue, mas em italiano. Então, para quem lê em italiano, é possível, pela internet, conseguir o livro, mas ele não tem tradução em português. Por isso que eu estou me dispondo a estar aqui toda segunda-feira fazendo essa leitura com vocês, porque o conteúdo desse livro é maravilhoso, gente.
e não tem como as pessoas que gostam desse tema e não leem italiano, elas não têm como receber esse conteúdo. Então eu estou me dispondo a estar aqui fazendo essa tradução simultânea para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento a respeito da importância da beleza para nutrir o nosso corpo espiritual, tá? Então, estás já convidada para seguir conosco. Nós já estamos, se não me engano, hoje é o nosso 18º encontro, então a gente já andou bastante com a leitura, mas normalmente cada segunda-feira a gente lê um pedacinho, são 1 hora mais ou menos, um pouquinho menos, porque eu sempre faço essa vivênciazinha no final, curtinha, mas a gente lê normalmente em torno de umas quatro páginas e assim vamos andando. Não temos pressa, o importante é a gente ter a constância e irmos trabalhando, irmos abrindo na nossa vida esse campo da beleza, que é um campo tão importante e ainda menosprezado, né? Se nós, como diz o autor nessa leitura de hoje, se nós nos dessemos conta da importância da beleza para que tenhamos uma vida mais saudável, nós não esperaríamos tanto tempo para nos darmos esse presente que é olhar para aquilo que tem de belo ao nosso redor e que, na maior parte das vezes, é gratuito, né? A natureza está aí, basta a gente sentar, se dar o tempo de olhar para ela, uma boa música, e por aí vai. Então, eu vou pedir para quem ficou até agora que feche os olhos, que se recoste comodamente na poltrona, na cadeira e vá respirando de forma lenta e profunda. Traz uma inspiração bem profunda pelo nariz, segura um pouquinho o ar e depois solta, procurando fazer essa expiração mais longa. Então, se você inspirou em 3, segurou 3, talvez consiga soltar em 5 ou 6 tempos. Quanto mais a gente consegue soltar esse ar de forma lenta, profunda, mais a gente consegue relaxar o nosso corpo, ativando o nervo vago, que ativa o nosso relaxamento profundo. Ok. E à medida que você vai respirando, vai deixando os pensamentos passarem, sem ficar preso a nenhum pensamento, como se esses pensamentos fossem nuvens que passam. Vai focando a tua atenção na tua respiração, acerenando o corpo, acerenando a mente, fazendo contato com o teu mundo interno, com o teu silêncio interior. E agora nós vamos estimular a nossa criatividade e eu vou pedir que você comece a se ver. Você está caminhando no lugar onde existe uma caverna e você se percebe aos poucos, com passos lentos, entrando numa linda caverna. Ela é toda iluminada por tochas. As tochas estão acesas de quando em quando nas paredes dessa caverna.
e emanam uma belíssima luz avermelhada. Você olha em volta, curioso ou curiosa, e você sente que nessa caverna está guardado aquilo que você tem de mais precioso. Todo o seu tesouro está aí dentro dessa caverna. Comece a visualizar o mais belo e rico tesouro, como aqueles dos filmes de piratas. Você enxerga pedras preciosas, baús, muitos baús repletos de moedas de ouro, de joias, objetos de ouro pelo chão, moedas, muitos tesouros. Também lindos mantos, cravejados de diamantes, rebordados com fios de ouro, muitas joias, muitas obras de arte. E você se percebe caminhando entre todas essas maravilhas e percebendo que tudo isso é seu. Todo esse tesouro lhe pertence. E então você encontra a mais maravilhosa de todas as surpresas. Você olha mais profundo e enxerga uma enorme cachoeira de águas douradas que escorre suavemente, como se fosse ouro líquido. E você vê essa água dourada caindo e vai se aproximando dessa cachoeira. Agora você entra sob essa cachoeira dourada e você sente esse banho dourado caindo sobre o seu corpo. Você se percebe sendo envolvido ou envolvida pela sensação dessa água maravilhosa que cai sobre o seu corpo. Sinta esse banho dourado. Sinta essa água dourada dissolvendo em você todas as suas crenças negativas que você possa ter em relação à sua capacidade nessa vida de conquistar aquilo que você deseja, dissolvendo todas as crenças negativas que você possa ter em relação ao sucesso, naquilo que você deseja, com relação à prosperidade e à abundância na sua vida. E essa água vai lavando e você vai sentindo. Ela vai lavando e vão indo embora todos esses sentimentos de culpa ou de não merecimento. Vai sentindo tudo isso escorrendo pelo seu corpo e sendo levado por essas águas. Todo esse sentimento, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim, tudo vai sendo levado. E ao mesmo tempo, você percebe que ao seu redor
tem todo esse tesouro aí. Tudo isso que está aí é seu, lhe pertence. Sinta um pouco mais essa água dourada caindo sobre seu corpo. Desfrute desse banho dourado de abundância, de bem-estar, de merecimento. E aos pouquinhos e devagar você vai saindo dessa cachoeira. E agora você veste um maravilhoso manto branco com dourado, repleto de fios dourados, desenhos bordados, pérolas bordadas, o mais lindo manto branco com dourado que você puder imaginar. Ele é macio, confortável. Você se visualiza vestido ou vestida com esse manto e você agora escolhe joias, colares, pulseiras, anéis, aquilo que você quiser para ornamentar o seu corpo. Talvez uma coroa, um diadema, mas se visualize vestido como um rei, vestida como uma rainha, com esse manto branco dourado. E se permita receber com alegria toda a riqueza que o universo está disponibilizando para você. E se abra para receber isso da forma como vier, porque nem sempre o universo fala a nossa mesma língua, mas quando a gente pede, ele responde. Então, aí nesse lugar, nessa caverna onde você se encontra, rodeado ou rodeada por todo esse ouro, por toda essa riqueza, por toda essa abundância, com essa vestimenta, esse manto branco dourado, se visualize mais uma vez e se coloque em postura de receber, com as suas mãos voltadas, com as palmas para cima, numa postura de abertura para receber tudo aquilo que é seu e que está disponível hoje e sempre, desde que você se abra para o silêncio interno, para a sua essência, para a sua parte divina, para essa conversa com o universo. Tome uma inspiração bem profunda. Se visualize uma última vez, aberto, aberta para receber tudo isso. E devagarzinho, você vem voltando para esse tempo e espaço, para sua casa, para o lugar onde você se encontra. Se percebe sentado, sentada na poltrona, na cadeira, percebe o peso do seu corpo, percebe seus pés no chão. E assim que você se sentir à vontade para abrir seus olhos, você vem voltando, espreguiçando o corpo,
mas trazendo na memória essa experiência de contato com toda a riqueza, com toda a abundância que está disponível no universo para você. Desejo que você tenha uma excelente semana e nos encontramos aqui novamente na próxima segunda-feira para darmos sequência ao estudo do livro. Ok? Um beijo grande a todos e até a próxima segunda. Tchau, tchau.